noite, porque se você não sabe que existe esse manual, se você não sabe que existe essas leis, que você não sabe que existem regras que precisam ser seguidas para que a nossa vida possa ir para um outro nível, a gente fica patinando sem saber que existe um manual, que existe uma forma de fazer e que essa forma nos leva para um outro nível do jogo. E é incrível como a gente pode, olha lá, a Jéssica falou, mudou a minha vida também da água para o vinho. É isso mesmo. Quem conhece, quem conhece, quem sabe, quem já se permitiu ser trabalhado pelas constelações familiares, sabe o quanto isso gira uma chave na nossa vida. O quanto isso realmente traz um caminho de solução que é totalmente diferente para quem não conhece as constelações familiares. Então, nós temos 3 esferas na nossa vida. Eu vou começar ensinando para vocês e falando um pouquinho sobre as esferas. A esfera do eu, a esfera dos relacionamentos e a esfera profissional. Eu vou falar sobre as 3 esferas e falar quais conflitos implicam em cada uma dessa esfera e como a gente pode buscar esse caminho de solução sobre cada uma delas. Então nós temos a esfera do eu, que é a vida pessoal e saúde, e nesta esfera nós tratamos de questões com pai, mãe e a criança interior e ancestralidade. Nessa esfera, tudo é sobre família de origem, ou seja, tudo que diz respeito à nossa vida pessoal, tudo que diz respeito à nossa saúde é da esfera do eu. Então a esfera do eu, que é essa relações de base que a gente chama, que são relações com o nosso pai e a nossa mãe, todas as questões dessa esfera, ou seja, nossa saúde, tem a ver com pai e mãe, ancestralidade. Nossas questões pessoais, que a gente não consegue sair do lugar, tem a ver com isso. E quando nós corrigimos relações de base, nós conseguimos, então, liberar questões de saúde, questões de vida pessoal. A constelação familiar é sobre corrigir essas relações. Então, as nossas relações não estão corrigidas. Por isso que nós temos as questões que nós temos. Por isso que nós temos os problemas que nós temos na esfera do eu, na família de origem, né? Quando nós estamos no nosso lugar, na nossa família, quando nós estamos no nosso lugar, tudo flui de uma forma maravilhosa. Se nós não estamos no nosso lugar, aí começa todo o desconforto sistêmico, toda a questão com filhos, a questão com pai, a questão com saúde, a questão de tudo isso vem na nossa vida a partir de nós sairmos do nosso lugar. Nós temos apenas um lugar na nossa família. Então a Sol tem um lugar que ela precisa ocupar na família. Se eu de alguma forma não ocupo esse lugar, ou seja, se eu saio desse lugar para ir lá ajudar a minha mãe e o meu pai, eu entro em triangulação com os meus pais. Por exemplo, meu pai e minha mãe estão enfrentando uma crise relacional. Eu sou lá criança, pequenininha, tenho 6, 7 anos. E minha mãe começa a chorar, minha mãe começa a ficar triste, minha mãe começa a se queixar do meu pai para mim. E eu, nessa ilusão de querer ajudar minha mãe, eu começo a tomar as dores dela. Isso pode ser o filho ou pode ser a filha. Eu começo a tomar as dores dessa mãe, eu começo a achar que essa mãe realmente, tadinha, sofre demais. Então eu começo a entrar nessa triangulação. Por que triangulação? Casal são 2. Quando eu sou filho, que eu tinha que estar no meu lugar de filho, eu saio do meu lugar e começo a tentar ajudar os meus pais. Eu vou lá no meio do casal tentar ajudar os meus pais, como se eu pudesse salvá-los. Né? O Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele chama isso da ilusão da criança. A criança se sente importante, a criança acha que realmente ela pode salvar os pais, ela pode impedir uma separação. E essa criança, ela acha que a culpa é toda dela, que tem muito a ver com ela.
Porque a criança, ela não vê o mundo do tamanho que a gente vê. Ela acha que muita coisa é ela, e depende dela. Então ela acha que se está separando é por causa dela. E muitas vezes os pais falam isso mesmo, né? Quantas vezes os pais não falam para os filhos, a culpa é tua, se você fosse um bom menino, uma boa menina, isso não estaria acontecendo. E aí, a criança tem essa ilusão, né, de na nossa inocência infantil, achar que a gente pode salvar os nossos pais. Achar que nós somos importantes, que nós somos muito grandes. E aí a gente sai do nosso lugar. A gente sai do nosso lugar porque a gente acha que a gente dá conta de fazer por eles. A gente começa a ficar com pena da mãe, começa a tomar as dores dela e fazer por ela, achando que a gente pode então fazer por ela. Por exemplo, um pai alcoólatra. Ontem nós vimos algumas constelações, tinham 2 constelações que os pais eram alcoólatras. O pai da família era alcoólatra. Então, um no caso era uma filha e no outro caso era um filho, né? A filha foi lá entrar no meio da relação e cuidar dessa mãe. Por quê? Porque ela achava o pai pequeno. O pai dela amava profundamente, era de uma lealdade com esse pai que era algo absurdo. E na verdade, quando ela fazia essa triangulação, ou seja, ela entrava no lugar do pai e cuidava do pai com a mãe. Então a mãe e ela cuidavam das coisas como adultos. E o pai era como se fosse uma criança. E era como se o pai dela fosse o filho dela, porque ela tinha assim um cuidado com esse pai e parece que o pai ia quebrar. E tinha uma questão de estar excluindo os avós. A avó materna e a avó paterna. Por quê? Porque eram mulheres duras, eram mulheres mais duras. Mas por que eram mulheres duras? Porque o vô também era alcoólatra. Então essas mulheres endureceram e precisaram endurecer. Para quê? Para darem conta da vida. Então elas despolarizaram, tomaram a polarização do homem na família, ou seja, do masculino, e foram fazer por essa família porque era o que se requeria ali. E ela, muito brava com essas avós, ela excluía as avós porque achava que as avós eram muito duras, E quando nós excluímos alguém na família, a gente tem que fazer por este alguém que a gente excluiu. E é por isso que, quando temos exclusões, e eu vou falar das leis sistêmicas daqui a pouquinho, e quando a gente está nesse lugar de exclusão, toda exclusão pede compensação. Então, ela precisava compensar essas exclusões que ela fez. Como ela excluiu a avó materna e a avó paterna, ela precisava fazer por essa avó materna pela mãe e por essa avó paterna pelo pai. E ela tomou os 2 lugares. Então, a vida dela era uma confusão. Ela só atraía relacionamentos bem difíceis, mas para mostrar que ela não estava disponível para as relações. Ela ainda estava presa na esfera do eu. Ela ainda estava presa na família de origem ou na família de base. Então, quando ela achava isso, ela achava que ela era muito importante cuidando desse pai, ela achava que ela era muito importante cuidando dessa mãe e que, sistemicamente, na família, ela estava fazendo o melhor. Só que aí o que aconteceu? Eu coloquei o filho dela para ela ver o que acontece numa dinâmica sistêmica quando a gente coloca o filho e a gente não está disponível para esse filho. O que aconteceu? O pai dela se afastou e ela se afastou correndo e ninguém olhava para o filho dela. Por quê? Porque ela já tinha um filho, o pai dela. Então, esse tipo de conflito gera sérias disfunções sistêmicas na família. Na minha família depois. Então, esta é a esfera do eu, a família de origem. Então, as questões desta parte da minha vida vão interferir diretamente na minha vida relacional, ou seja, com o meu marido. Por quê? Porque eu vou buscar nas relações daí da minha vida, ou seja, no marido, no companheiro, no namorado,
tudo que eu não tomei na família de origem, né? Por quê? Porque se eu acho que eu sou forte, eu enfraqueço meu pai. O pai dela era visivelmente no campo extremamente fraco e se via filho dela. E a gente busca daí na nossa relação de marido um pai. E aí era totalmente disfuncional as relações dela, porque o pai dela tinha um vício, né? O pai dela era alcoólatra. Então ela provavelmente vai atrair homens com vícios. Não precisa ser o mesmo vício, mas pode ser um outro vício. E a outra questão, ela não vê o filho. Por quê? Porque ela não está disponível para a vida dela. Ela está fazendo pela família de origem. É como assim, meu pai e minha mãe são grandes, eu sou o pequeno aqui. Só que ao invés de eu ir para a minha vida, olhar, cuidar do meu filho, dos meus relacionamentos, ir para a vida e ficar grande, não. Eu fico presa aqui na família de origem, olhando para o meu pai e para minha mãe e não olho para meus filhos, não olho para minha vida e não consigo ir para a vida. Isso gera um problemão nos relacionamentos. E aí eu vou falar da segunda esfera. Então, na esfera do eu, é tudo isso que eu falei. Então, esfera do eu, a primeira esfera do eu, tá? Então, aqui a esfera do eu é tudo isso que eu falei. Depois nós temos a esfera dos relacionamentos. Esfera do relacionamento é a segunda esfera. Então, esfera do eu, pai, mãe e a criança. Esfera dos relacionamentos. Esfera dos relacionamentos é o casal, né? É o casal e a sexualidade do casal, os filhos. Aqui é a esfera dos relacionamentos. Aqui é a família adquirida, né? Aqui é a família de origem, pai, mãe e a criança. Aqui é a família adquirida. Quando eu estou com problemas aqui nos relacionamentos de casal, a minha questão é na esfera anterior. Então, todo problema de relacionamentos que nós temos advém da primeira esfera, ou seja, família de origem. Advém da família de origem. Então, aqui nós temos a família de origem, aqui nós temos a família adquirida, né? A família que nós formamos depois. Então, esfera do eu e esfera dos relacionamentos. Na esfera do eu, pai, mãe e a criança, eu não tomo meu pai, eu vou lá fazer por ele, eu inverto as ordens, eu crio um monte de disfunções sistêmicas e aí eu vou para a vida, lá para a esfera dos relacionamentos, sem pai, mãe na alma, eu vou para lá vazia, né? Ao invés de eu ir para lá bem, tranquila, eu vou para a família atual, que é a família que eu vou criar, ou seja, este novo relacionamento, que é o casal e a sexualidade, e os filhos, se na primeira esfera eu não tomei, eu estou fora do meu lugar, eu estou lá presa, eu vou buscar no meu parceiro o que eu não consegui tomar no meu pai e na minha mãe. Então, aquele parceiro se torna a minha, vamos dizer, o ar que eu respiro, se torna tudo. Por quê? Porque o pouco que ele me dá, eu fico naquela dependência absurda, porque eu o coloco como grande na minha vida. Então, se eu estou lá fazendo pelos meus pais, se eu estou lá indisponível para as relações, eu vou para lá carente demais, eu vou para lá não buscando algo para transbordar ou para estar a serviço do casal, ou alguém que esteja a serviço de mim e eu a serviço dele. Ou seja, o casal, um a serviço do outro e os dois a serviço da família. Não, eu vou para essa relação carente de atenção, de afeto, de significância, de elogio, de presente, de ser vista. Tem que ter essas coisas na relação? Sim, claro que tem. Mas como
adultos que somos, né? Mas como grandes que somos. Por quê? Porque daí eu já tomei amor de pai, amor de mãe, afeto de pai, afeto de mãe, vida do pai, vida da mãe. Eu já tomei a atenção deles, já tive o afeto deles, eu me senti importante para eles e daí fui elogiada quando eu tirei boas notas, tá tudo certo. Aí eu tomo tudo isso e vou para minha vida mais inteira, com uma autoestima boa, me sentindo mais plena, presente para mim, gostando de mim, com autoestima, com amor próprio. Mas vamos dizer que nada disso aconteceu. Que aconteceu o que eu disse na primeira parte da live. Que lá o meu pai era ausente, meu pai trabalhava muito, ficava muito fora, minha mãe se sentia muito sozinha, ou uma outra coisa, como eu falei, o alcoolismo, ou meu pai era violento, agressivo com a minha mãe, e eu tomei as dores dela. E daí? Daí eu não tomei tudo isso. Ao invés de estar recebendo dos meus pais, que é a hierarquia certa, ou seja, a hierarquia, a ordem, né? E o pertencimento e o equilíbrio de trocas, lá na hierarquia, eu não fiquei no meu lugar de filha, de filho. Lá eu fui fazer pelos meus pais. Eu resolvi trocar com eles. Com o pai não se troca, porque eu sou a pequena, eu não tenho o mesmo nível de hierarquia que eles. Então, no meu lugar, eu teria recebido, mas eu não fiquei no meu lugar. Eu tive a ilusão da criança e fui lá fazer por eles. Daí, eu vou para a minha vida relacional vazia, carente, pedindo pelo amor de Deus alguém me ame, por amor de Deus alguém me veja. Daí eu busco no companheiro tudo que faltou dentro, tudo que falta dentro de mim. E aí eu tento suprir esse vazio. E aí eu tô com uma menina, com duas na verdade, na mentoria, com essa dificuldade. Por quê? Porque ela tinha essa mesma questão do pai alcoólatra e ela fazia muito por esse pai. Estava no lugar de mãe do pai alcoólatra. E aí ela encontrou alguém que a amou. Ela encontrou um relacionamento. E ela encontrou esse relacionamento e se entregou de corpo e alma a esse relacionamento. Aí aconteceu alguma coisa lá na relação e o rapaz terminou com ela. A vida dela acabou, porque estava tudo nele. É como se ele fosse o tudo dela. Sabe pessoas que acham que o outro é o tudo? São pessoas que não receberam isso de pai e mãe e vão para as relações tentando buscar isso do companheiro. Mas o companheiro não tem isso para dar, é pesado para o companheiro. Desequilibra trocas quando você vai buscar um pai ou uma mãe na relação. E aí você busca o pai e a mãe na relação e você começa a tomar. O que acontece? O companheiro seca e adoece. Por quê? Porque fica desequilibrado, trocas. Porque você não pede o outro como parceiro, como companheiro de vida. Você pede o outro como pai, como mãe. E o outro, por amor, faz. Muitas vezes é mais difícil o homem, mas a mulher faz muito por amor pelo homem. O homem pede a mãe e entra num ciclo vicioso de estar sempre algum gatilho acontecendo, o cara pedir a mãe e ela entrar na mãe, sabe? E vira um ciclo vicioso. E daí? Daí a esposa vai secar, a esposa vai adoecer. Por quê? Porque ela entra na relação dando demais e desequilibra trocas. Bom, vamos lá. Continuando com os desequilíbrios. Por quê? Porque desequilibrou lá na família de origem. Porque faltou o pai. Geralmente, tá? A gente precisa abrir campo de constelação para ver se isso é real. Porque tem alguns campos que tem alguns que não. Geralmente, mãe é relacionamento. Problemas relacional tem muito a ver com mãe. Quando a gente não tomou a nossa mãe, quando tivemos um movimento de amor interrompido em direção à nossa mãe, quando a gente faz todo esse movimento em direção à mãe e toma a mãe, aí sim a gente pode
na nossa vida, ter relacionamentos mais funcionais. Então a gente precisa ver e a gente precisa ter, vamos dizer assim, clareza para isso, para descobrir que a gente está no ciclo vicioso de mãe do cara. Como eu quebro esse ciclo? Se é um ciclo vicioso, a primeira coisa, a gente precisa abrir um campo de constelação e fazer uma liberação, devolver o pai para o lugar de pai, a mãe para o lugar de mãe e este homem voltar para o lugar de filho. Na família de origem, a gente corrige a família de origem para então começar a corrigir a família atual. A gente vai para um campo de constelação, devolve a mãe para o lugar de mãe, devolve o pai para o lugar de pai, e isso não é uma vez, são vários movimentos que a gente precisa fazer para tomar pai e mãe na alma, para que ele não vá mais para a relação buscar a esposa como mãe. Porque isso é muito comum, a gente buscar o homem como pai, quando a gente vai vazia, quando a gente tomou dores da mãe e triangula com eles, e quando eles tomaram as dores da mãe também e não excluíram o pai deles, eles também fazem a mesma coisa. Então são infinitas dinâmicas, né? Eu tô falando de uma só aqui. Então, os conflitos da relação secundária, ou seja, os conflitos no casal, na relação secundária, têm origem nas relações de base. Voltamos para o nosso, né? Então, essa aqui é a relação de base, esfera do eu. Lembra? Esfera do eu, pai, mãe e a criança. As coisas da relação de casal, 100%, não é 50%, 30%, não, 100% tem origem nas relações de base. Ou seja, faltou eu tomar coisa aqui. Então, se eu tomei as dores da minha mãe aqui e excluí meu pai, eu triangulei com eles, eu estou fora do meu lugar. Não tem como eu estar no meu lugar, triangular com pai e mãe e estar no meu lugar. Não estou. Eu não estou. Eu vou para a esfera das relações, para a esfera de relações, que é o casal e sexualidade e filhos. Eu vou para cá pedir deles o que eu não tomei aqui. Então, se o cara não tomou mãe aqui, porque ele tá como companheiro dela e tomou as dores dela, ele vai querer da esposa aqui. Então, ele vai agir sempre de uma maneira que ele é um gatilho, tá? Que aciona inconsciente, isso não é consciente, ninguém sabe disso, que ele pede a mãe. E a esposa inconscientemente entra no lugar da mãe. Entra no lugar da mãe, cada vez. Tem que quebrar o ciclo vicioso. Como? Abrindo uma constelação, olhando para as relações de base, vendo como que tá a relação desse homem com essa mãe, dessa mulher com esse pai e como que tá seus conflitos, suas questões com relações de base. Aí eu vou para a terceira esfera, tá? Oi? Larissa, é possível tomar a dor do pai e da mãe também? Sim. Quando você tá aqui, ó, você fica aqui, ó, o pai, você e a mãe. Aí uma hora você tá aqui, uma hora você tá aqui, uma hora você tá aqui, uma hora você tá aqui. O único lugar que você não está é no lugar de filha. Então, uma hora você vai para o pai, uma hora você vai para a mãe. Então, o único lugar que você não está é para o seu lugar de filha. Você não está nesse lugar. Então, vamos lá. Então, nós falamos da esfera do eu, pai, mãe e a criança, da esfera dos relacionamentos, ou seja, se eu tenho questões nos relacionamentos, é porque eu tenho questões na vida, na esfera do eu. Obrigada, Thay, linda. Seja bem-vinda, Thalita e Tailine, as duas. Então, quando nós temos problemas na esfera dos relacionamentos, é sempre na esfera anterior. E aí, vida profissional, terceira esfera, vida profissional. Na vida profissional, aqui é trabalho, dinheiro, empreendedorismo. Quando nós temos problemas na vida profissional, a maioria dos problemas é
com relação à vida do casal. Quando nós temos problemas na vida na esfera do eu, pai, mãe e a criança, geralmente é ancestral, é antes. Quando eu tenho problema na vida do casal, os problemas são na esfera do eu, família de origem. Aí na família atual eu tenho problemas porque eu estou disfuncional aqui na família de origem. Quando eu tenho problemas na minha vida profissional, é porque eu tenho questões com a vida do casal. Sol, por que as questões na vida do casal afetam a minha vida financeira? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Então, a vida profissional é o trabalho, o dinheiro e o empreendedorismo. Quando nós temos problemas nessas esferas, vemos que as questões que está no casal é despolarizado. Como assim? O casal está despolarizado. Quando o casal está despolarizado, nós temos problemas na nossa vida profissional. O que é o casal despolarizado? O casal despolarizado é o homem no menino ou no feminino, a mulher no masculino ou na menina. E a mulher, ao invés de ver isso e take it easy aí, ela tá despolarizada e começa o empilhamento emocional. E o empilhamento emocional vai dando vazão a outras coisas dentro da questão do casal. Deixa eu ver o que tem aqui de pergunta. Ela perguntou, nós podemos mudar ao longo da relação? Se ambos quiserem e se buscarem, sim, consegue sim. A gente pode constelar, a gente pode buscar voltar para o nosso lugar de feminino, o homem pode voltar para o lugar dele de feminino, mas ambos têm que querer, um só querendo é impossível. Não, na verdade assim, gente, vocês não têm que querer mudar o cara, tá? Vocês não podem querer mudar o cara, mas se vocês mudarem a postura de vocês, eles vão precisar mudar a deles. Ou eles mudam ou eles saem. Naturalmente a relação acaba. Se você mudar a sua postura, se você constelar, esquece o cara, esquece a mulher, tá? Quem tá aqui esquece o outro lado, né? Ambos precisam querer, para que uma relação é feita a dois. Não existe uma relação feita por um. Senão vai acontecer o quê? Uma relação feita por um é um desequilíbrio de trocas. Um faz, e o outro não faz. Aí você constela, faz a sua parte. Se o outro te amar, você começa a voltar para o seu lugar. Se ele der conta, ele volta para o dele. Se não, é o que a Thalita falou ali. Eu me constelei e ele caiu fora. Mas então, ele não caiu fora, você já não estava numa relação. Percebe? Você só não sabia que não estava. Você achou que estivesse numa relação, mas você não estava. Você estava sozinha na relação. No momento que você constelou e voltou para o seu lugar, ele não achou mais o dele, ele não quis fazer a parte dele e foi embora. Então, na verdade, assim, a relação já não existia. A relação já não existia. A gente tá sozinha na relação e nem sabe que está. A Tailine perguntou, nós esperamos a mudança ou caímos fora? Como manter a energia feminina e mesmo assim fazer dinheiro? Na verdade, no feminino a gente faz muito dinheiro, porque na verdade é assim, a gente mantém a energia feminina e a gente faz no feminino, e o feminino recebe com facilidade, porque é magnético, sabe? O feminino é magnético, então assim, nós pensamos mundo externo.
A gente pensa mundo externo. O que é mundo externo? Mundo externo é assim, ó, foguetinho. Você faz o que precisa fazer, né? Então, no mundo externo, aonde eu vou pro trabalho, eu estou polarizada no masculino. Mas, quando eu volto para minha casa, eu polarizo o feminino. Por quê? Porque na minha casa eu sou feminina, porque o meu homem é homão, porque o meu homem tá na postura masculina. Então, eu chego e relaxo no feminino. Dá para entender isso? Então, o que mais é possível que a gente não está considerando? Será que a gente não acredita que existem homens masculinos? E aí, se a gente não acredita que existem homens masculinos, esses homens vão aparecer no nosso mundo ou não? Qual é a minha crença? Eu acredito que existem homens masculinos, homem que provê, homem que lidera, homem que protege. Eu acredito que existem esses homens. Então, você dança nas suas energias, ou seja, você sabe que você é feminina, que você tem os atrativos do feminino, né? Qual é o atrativo do feminino? Já faço. Qual é o atrativo do feminino? A mulher, ela nutre, ela acolhe e ela embeleza. Esses são os atrativos do feminino, né? Embeleza, gente, não é fútil, tá? A pessoa fala, embeleza é se maquiar, ficar bonita. Não, ela embeleza o mundo com as suas atitudes, com a sua postura de beleza, de acolhimento, de nutrição, né? Embelezamento da natureza, as flores, né? E é isso que a mulher empresta à vida de um homem. Eu sempre digo o seguinte, uma casa com um homem é apenas uma casa com uma mulher é um lar. Por quê? Porque a mulher traz essa beleza, ela traz essa nutrição, ela traz essa suavidade, ela traz esse acolhimento, ela traz essa força, mas é uma força sutil, leve para esse lar, para essa casa, né? Mas assim, o homem vocês veem que o homem por si só ele já tem uma outra postura, né? Você veja, até o corpo do homem e da mulher é diferente. Quem não vê, Sol, você está falando bobagem. Não, eu não estou falando bobagem. A função do homem é prover, nutrir e liderar. E se a mulher não tem um parceiro assim, ela não consegue relaxar no feminino e nutrir, embelezar e acolher. Um homem que quer uma mulher para nutri-lo, embelezar a vida dele, trazer essa nutrição, essa beleza e esse acolhimento, ele precisa ser um homem. Ele precisa ter liderança, proteção e prover essa família. Quando ele traz isso, essa mulher relaxa no feminino e ela é tudo isso para ele. Dá para entender isso tudo? Então, a função da mulher é nutrir, acolher e embelezar. Sol, mas que coisa! Gente, vocês já viram uma família sem nutrição? Vocês já viram um homem sem nutrição, sem acolhimento, sem embelezamento? Ele se perde na vida. E vocês já viram uma mulher que não tem um homem que a lidera, que provê e que a protege para ela poder relaxar no feminino? O quanto isso é difícil? Essa despolarização da terceira esfera, ele fica perdido. Exatamente. Ele fica perdido completamente, ele não faz dinheiro e se ele faz, ele perde, ele não consegue ter uma diretriz. Porque ele precisa dessa nutrição, ele precisa desse aconchego da mulher, do acolhimento, ele precisa desse embelezamento na vida, porque o homem é reto, né? O homem não, na verdade o masculino. Então vamos lá.
tendo em vista tudo isso que eu aqui estou falando, tudo isso para vocês, fizeram uma ideia do que é a esfera do eu, a esfera do relacionamento e a esfera profissional? Vocês viram que quando a gente tem essas três esferas aí, a gente pode entender que na esfera do eu, que é o pai, a mãe e a criança, ou seja, relações de base, aí tem a família adquirida ou família atual, né, que é o casal, que é sexualidade e o casal, e aí a vida profissional. A vida profissional, quando tem problemas, a questão está na despolarização da segunda esfera, a esfera do casal. O problema no casal advém da primeira esfera, que é relações de base. Relações de base não corrigidas. Relações de base não corrigidas é pai e mãe. E problemas nas relações de base, Sol? E quando o problema é aqui, na primeira esfera? E quando o problema? Problema ancestral. Geralmente, quando a questão é aqui, é problema ancestral ou, para quem acredita, vidas passadas. Então, quando a gente coloca em ordem tudo isso das três esferas, a gente consegue ter uma vida tranquila. Por isso que eu falei, para quem não sabe, existe um manual. Este manual é o manual que explica para você como você resolve essas questões, os conflitos na relação de base, os conflitos no casal e conflitos na vida profissional. Entendeu? E aí, nós temos três princípios sistêmicos, que são três leis sistêmicas, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de trocas. Quando nós colocamos estas três esferas em vigência com esses três princípios, a nossa vida muda tudo. E é isso que uma constelação faz. Uma constelação vai trabalhar a primeira esfera, a segunda esfera e a terceira esfera. A esfera do eu, pai, mãe e a criança, a esfera dos relacionamentos, ou seja, casal, sexualidade e filhos, e a esfera profissional, que é a vida profissional, dinheiro, trabalho, empreendedorismo. Como vou trabalhar? Vou trabalhar colocando em ordem as três leis sistêmicas, que foi criada por Bert Hellinger, o pai das constelações, que ele, vendo isso como funcionava, ele viu que se a gente colocasse a nossa vida na vigência dessas três leis, a nossa vida mudava da água para o vinho. Assim como a minha vida mudou da água para o vinho. Assim como a vida de cada um de vocês vai mudar da água para o vinho. Por quê? Porque se nós estamos infringindo essas leis e não sabemos que estamos infringindo, nós estamos sendo punidos, sem saber que nós estamos sendo punidos. Dá para entender isso? E aí, quando nós estamos sendo punidos, por quê? Porque nossas relações não estão corrigidas segundo essas três leis. Então, nós precisamos colocar essas leis no lugar, se colocar, corrigir as nossas relações, voltarmos para o nosso lugar, ficarmos no nosso lugar, e neste lugar de filhos, aí sim a gente pode ter uma chance. A gente pode ter uma chance no nosso lugar. Não é como criança, pedinte, vítima, não é ninguém nesse espaço de me sentir vítima da vida, vítima do companheiro, vítima da história, vítima de qualquer coisa. Não é desse espaço. É do espaço de a gente saber, realmente são três esferas, eu posso corrigir essas esferas com três leis. Essas três leis funcionam se eu colocar em ordem. Então, o que eu estou fazendo que eu ainda não fui colocar isso em ordem? Ai, Sol, eu não sabia que tinha isso. Pois é, agora você sabe. Agora você sabe que tem. E existe uma maneira de corrigir tudo isso e sair desse lugar. Mas aí é uma escolha nossa, você vai continuar aí? Você vai continuar fazendo essas escolhas? Ou você vai fazer uma escolha mais gentil para você? Uma escolha onde você pode corrigir essas relações?
Uma escolha é onde você faz uma constelação e essa constelação vai te mostrar qual a dinâmica oculta que está levando você a ficar nesse lugar que você está. Existe uma dinâmica oculta. Que dinâmica oculta? Essa dinâmica é sistêmica, que você não sabe que essa dinâmica existe. Mas essa dinâmica está aí, na sua vida, atuando agora. Existe uma forma de resolver. Eu estou dizendo aqui que existe. Porque está no oculto desse sistema familiar. E você não sabe que está nas 3 esferas e que eu posso colocar em ordem segundo 3 leis. Simples assim. Só eu não sabia disso, agora você sabe. Agora você sabe que existe algo que precisa ser corrigido para que as coisas parem de ser como são. Ah, Sol, mas daí eu vou corrigir e aí, posso me separar? Pode se separar. Ah, tem várias perguntas aqui. Esperamos a mudança ou caímos fora? A gente espera a mudança, não. A gente constela, vê o que vai acontecer ali. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente constela e coloca as coisas no lugar, a gente vê que aquela relação não existia nunca. Que eu estava ali sozinho, fazendo um esforço sobrenatural. Como Sol, nós temos 3 leis que eu falei: pertencimento, hierarquia e equilíbrio de trocas. Você está equilibrado, trocas nas suas relações, ou você faz muito por essa pessoa, ou você faz muito por essa relação, como é o caso da moça aqui que começou, que eu não vou falar o nome dela, que falou que quando ela fez a constelação, o cara foi embora. O cara foi embora não foi porque ela fez constelação, na verdade o cara foi embora porque na verdade nunca houve uma relação ali, ela estava fazendo por eles dois, e no momento que ela viu, que ele viu que estava desequilibrado trocas e que ela voltou para o lugar dela de companheira e não estava mais fazendo como mãe dele, ela falou para ele: desse lugar eu não vou. Ele falou: eu não vou para esse lugar. Eu não quero esse lugar não é o meu lugar. E aí? Ele foi embora. Então ele só queria receber. Gente, em lugares onde tem os tomadores, eu posso dizer o seguinte: você vai murchar, você vai adoecer, você vai murchar. Se não for no momento, com o tempo na relação, você murcha, você adoece, porque você seca dentro da relação, porque está despolarizada. Uma relação despolarizada drena você. Por quê? Porque a pessoa tá ali e só quer receber. A pessoa tá ali pedindo a você o que tinha que ter sido recebido do pai e da mãe dela. Pertencimento. Pertencimento é tudo e todos que um dia fizeram parte pertencem. Então, quem pertencem? Os segredos de família. Quem pertence? Os excluídos todos. Tudo que não foi falado, tudo que não foi dito, tudo que ficou escuso, tudo que ficou omitido. Ou seja, tem uma questão na família que ninguém gosta de falar, então não se fala sobre aquilo. Aquilo é uma exclusão e fere a lei do pertencimento. Quando a gente exclui algo ou alguém que um dia fez parte por sistema, isso fere a lei do pertencimento. E o que fere a ordem, Sol? O que fere a hierarquia? O que fere a hierarquia? E os segredos que nem sabemos. Esses segredos são colocados no campo de constelação e eles aparecem. E quando eles aparecem, eles dão lugar na nossa vida a coisas novas, porque nós estamos a serviço desses segredos. Nós estamos a serviço desses excluídos. Por quê? Porque nós somos impelidos a olhar para os excluídos, porque existe uma lei. Qual é a lei? Que quem um dia fez parte tem direito a pertencer e pertence. Então, alguém de nós estamos identificados com essa exclusão e a partir disso nós vamos fazer quase que qualquer coisa para mostrar ou um segredo ou alguém que morreu e foi excluído e não foi mais falado sobre isso, ou
vamos dizer assim, ou uma amante do nosso pai, ou do nosso tio, ou do nosso avô, ou uma noiva que foi deixada para trás. Alguma história pode ter ali e existe essa história vai ser contada num campo de constelação. Isso vai aparecer no campo. Como? Vai aparecer algo oculto lá. O que é oculto? Oculto é esse segredo de família. E geralmente quando a gente pergunta que tem um segredo de família, tem uma história que, né, eu não sei muito direito, mas é que o meu avô, não sei o que, meu pai, não sei o que. Então, as pessoas sabem, mas elas não falam. Então, isso é um segredo de família, isso é uma exclusão. Que mais são exclusões? Abortos que ninguém sabe que existe num campo de constelação. Quando a gente abre, esses abortos vão aparecer. Esses excluídos vão aparecer, essa história excluída vai aparecer. E é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando você abrir uma constelação, você vai colocar em ordem o pertencimento, ou seja, essas exclusões. A hierarquia, ou seja, você voltar para o seu lugar na família. Gêmeos, você pode ser gêmea de alguém e nem saber que é. Pode ter um aborto ali e você ser gêmea desse aborto. E aí você fica na sombra, fazendo por alguém que nem nasceu. E muito triste, porque se sente excluído também. E o equilíbrio de trocas, que é no caso das relações. Eu tô lá com meu marido, com meu esposo, e aí não tem equilíbrio de troca nessa relação. Eu faço demais, eu amo demais, eu gosto demais dele, mais do que ele gosta de mim, aí eu faço, eu forço. Não existe uma relação, existe uma forçação de barra. E esse desequilíbrio de trocas traz peso, traz dor, traz angústia, traz falta, traz despolarização. Quem não viu a live, veja, que vai ver tudo isso que eu expliquei com bastante, bem certinho, bem explicadinho. Na verdade, por que isso é importante no campo, Larissa? Porque existe uma lei que se chama pertencimento. E essa lei diz que tudo que um dia fez parte pertence. Que tudo que um dia fez parte pertence. Então, se pertence e você excluiu, você viola esta lei. E quando as coisas dão errado neste sistema familiar, quando está sendo violado uma das 3 leis sistêmicas ou mais de uma, ou o pertencimento, que eu acho é a mais importante, ou a hierarquia, ou seja, você está fora do seu lugar, tomando dores de mãe, tomando dores de pai e fazendo por eles. O exemplo que eu dei foi o pai alcoólatra e a filha que fazia por esse pai, como se cuidasse dele com todo o amor, e daí deixa de cuidar do próprio filho, porque não está disponível para a vida. E qual que é a outra lei? O equilíbrio de trocas. Entre pais não tem equilíbrio de trocas, porque o pai dá a vida e a gente vai para a vida e cria outra vida e assim vai. Então, não existe equilíbrio de trocas entre pais e filhos. Por quê? Porque nós estamos em hierarquias diferentes. O pai é grande, a mãe é grande, nós somos filhos, somos pequenos. É igual os nossos filhos, são pequenos. Então, esta diferença hierárquica impede a gente de fazer por quem veio antes. Por quê? Porque hierarquicamente nós somos menores. Então, nós não temos como fazer por quem veio antes. Então, esse pai, essa mãe entrega a vida, nós tomamos a vida e vamos para a vida fazer pelos nossos filhos. Quando a gente paga essa vida, quando a gente cria vida. Só eu não quero ter filhos. Quando você faz um projeto no mundo, esse projeto é um filho. Quando você está a serviço, tem um propósito, esse propósito é um filho. Então, quando você dá esse orgulho para os seus pais de fazer algo diferente, maior, melhor, e que não tenha sido em vão tudo que eles fizeram.
Mas aí o que acontece? Nós não vamos para a vida, nós ficamos aqui em função desses pais. E quando a gente fica aqui, a gente é impedido de estar livre para nossa vida, para fazer dinheiro, para ter relacionamento, para criar os nossos filhos, para fazer projetos para nós. Nós ficamos em função dos nossos pais. E aí a gente sai do nosso lugar de filhos e a gente começa a fazer por eles e isso inverte ordens. E quando nós invertemos ordens, nós estamos violando a lei sistêmica. Leis são coisas tão grandes na nossa vida que não importa se a gente tenha ou não tenha a consciência que elas existem. Elas agem na nossa vida igual. E se a gente violar as leis, a gente vai infringir leis. O que leva a gente a acontecer? Quando nós infringimos leis, nós somos punidos. Então é como se fosse uma punição. Honrar, agradecer e seguir o nosso destino. É isso. Tomar é honrar. A Bíblia dizia honrar pai e mãe. Como que a gente honra? Tomando a vida e fazendo, né? E a Bíblia também diz, você vai se unir a um homem, né? Ou uma mulher, vão se tornar uma só carne através de um filho e vamos seguir a nossa vida, não é isso? Então, todas as terças e todos os sábados nós temos grupos de constelação presencial aqui em Curitiba, então vocês estão convidados a vir. Vocês podem marcar a constelação de qualquer lugar do mundo. Eu faço constelação inclusive com tradução simultânea. Nós temos 2 tradutores que vêm para cá traduzir as constelações para nós. Então nós fizemos já para todos os lugares do mundo, inclusive Bélgica, Paris. Então se vocês tiverem alguém fora do Brasil, também eu faço constelação ao vivo aqui do meu espaço de constelação. E por favor, agora que vocês entenderam do que se trata, venha no meu direct, converse comigo e vão marcar uma constelação e resolver isso de uma vez por todas, ok?